Fábio não vem, Fábio? Vamos? Bora? Você começa agora. 1, 2, 3, take. Ação. Ação. Bom, bem-vindos aqui ao Rio Grande do Sul, né? O Jurandir, o Fábio e a Larissa, alunos do professor Kimpel, ao qual eu cumprimento, e cumprimento toda a sala e a faculdade pela iniciativa desse tipo de seminários. Todos crescem e eu fico muito satisfeito de tê-los aqui, né, e cumprimentando a todos aí de São Paulo. Muito bem, diga então, Larissa, a primeira pergunta. Vamos começar então pela viragem ontológica. Tá bem. Viragem ontológico-linguística, parece um meio palavrão isso, porque, assim, muito rapidamente, a humanidade passa por fases. A primeira fase é quando as coisas tinham essência. Isso é o que a gente chama de metafísica clássica. Então, tudo estava pronto já, as coisas tinham essência e por isso que elas tinham sentido. Então, o homem era um ser assujeitado às coisas. Depois, a partir de Descartes, vamos dizer assim, né, com a modernidade, nos anos do século XVII, o homem começa a se questionar: céus, por que as coisas são? Então ele começa a pensar. É quando começa a subjetividade. A gente vai chamar isso de paradigma da metafísica moderna. Bom, no final do século XIX, início do século XX, há um movimento em que começa-se a dizer que os sentidos não estão só, digamos, na cabeça ou na consciência do sujeito, porque na metafísica moderna as coisas têm uma essência. Agora não tem mais uma essência na metafísica moderna. O homem é que dá sentido. Aí há uma reviravolta, uma viragem em que a linguagem passa a ser a condição para eu dizer o mundo. Então, há dois movimentos. Há aquilo que chama de neopositivismo lógico, que acontece, né, no início dos anos do século XX, em que acontece um modo de fazer lógica no direito, por exemplo, embora não tenha sido no direito o movimento, e depois vem o ontológico linguístico, que é com Heidegger, Gadamer e Wittgenstein, que então se começa a ver que os sentidos do mundo se dão a partir da linguagem. Então a linguagem não é mais uma terceira coisa, mas sim a linguagem é condição de possibilidades. Os sentidos estão no mundo porque eu tenho um a priori compartilhado. A linguagem, ela é condição, ela não é só um instrumento. Portanto, a linguagem sempre é pública. Mas só necessária. Ela é a condição para eu poder dizer as coisas. O sujeito solipsista. Pois é, sujeito solipsista em alemão chama Selbsüchtiger, que traduzindo literalmente é viciado em si mesmo. Esse é o produto da modernidade, porque vejam, é um sujeito que se basta, ele diz o mundo a partir dele mesmo, então o mundo acaba sendo como ele quer que seja. Quando eu digo que nós corremos, esse é um problema para o direito, é quando o juiz decide como ele quer. Quando o juiz decide como ele quer, ele está assujeitando o resto das pessoas e o mundo ao que ele quer. Mesmo que ele diga, estou decidindo conforme o direito, mas a partir da minha consciência, o que é a consciência dele? É possível que aquilo que da tua consciência, possa, digamos, valer mais do que aquilo que é o conjunto de consciências, vamos dizer, que é a intersubjetividade. Por isso que o sujeito solipsista é um sujeito autoritário e que na filosofia foi derrotado há muito tempo já pela viragem ontológico-linguística, que é o contraponto do sujeito solipsista. Pegando uma ponte aí do sujeito solipsista, o que seria princípios
E aí você já dá uma introdução do novo Código de Processo Civil, do qual não existe mais o livre convencimento motivado, apenas convencimento motivado. Nem motivado. Nem motivado, só o convencimento. Só o juiz forma o seu convencimento. O direito é um sistema de regras e princípios. Então, o positivismo clássico dizia que o direito é um sistema de regras. Mas, obviamente, que o sistema de regras não se basta. Por que ele não se basta? Porque, por exemplo, se o direito de regras se bastasse, eu não teria como resolver se uma lei diz que, se não há uma proibição, por exemplo, quando o neto mata o avô e não tem nenhuma lei que proíba, ele poderia ganhar a herança. Por que ele não pode ganhar? Porque existe um princípio. Qual é o princípio? Eu não posso beneficiar da minha própria torpeza. Logo, o princípio acaba valendo mais que a regra. Não que ele elimine a regra continua valendo para outros casos, mas naquele caso não se aplica. Então o working acaba, a partir desse caso, que a gente vai chamar de o caso Rick versus Palmer, é de 1889, lá de Nova York. Ali ele vai começar a montar a crítica que ele faz ao Hart. O Hart é uma espécie de positivista moderado. Então, ele vai dizer que o sistema, que o direito só de regras não se basta. O Hart diz, não, nos casos difíceis, o juiz tem discricionariedade. O Dworkin diz, não, ele não tem discricionariedade porque o juiz não constrói direito. E, portanto, o juiz resolve os casos difíceis, considerando casos fáceis e difíceis, a partir dos princípios. Então ele procura uma resposta dentro do sistema. O que é um princípio? O princípio é norma. Por que na hermenêutica eu digo que princípios não são valores? Porque valores são contingenciais. O Jurandir tem os dele, o Fábio tem os dele, a Laís tem os dele, o Lênin tem os dele, o Kimpel tem os dele, qualquer um de nós tem os nossos. Só que isso é contingencial. Eu não posso me valer desses valores. O que eu preciso é de um padrão. Então, o princípio é igual a um padrão. Então, o princípio é igual a padrão. Então, decidir por princípio é como Sócrates, quando ele diz, eu não posso fugir porque eu preciso obedecer o princípio da polis, que é obedecer o direito da cidade. Dos tubos tigre, que é o rapaz que, com todas as tentações, ele diz não. E, no fundo, poderíamos dizer também que é o raio-x do aeroporto, em que, por princípio, todos, inclusive a velhinha, vem vindo uma velhinha, coitadinha, com seu guarda-chuva, vai perder o avião, e ela só tem aquele dinheiro, e vai ter que ir de ônibus. Não pode, porque, por princípio, a segurança do voo está acima das injunções pessoais. Do solipsismo, por exemplo, entre aspas, da velhinha, a pergunta, por exemplo, os alunos poderiam perguntar, sim, mas como assim? A minha pergunta é que vai tentar responder à pergunta. Você gostaria que no aeroporto o cara arbitrariamente ou discricionariamente escolhesse quem ele vai revistar? Não. Então, por princípio todos. Por isso que princípio da presunção da inocência. Não tem exceção. Haverá pesos nos princípios. Muito simples. Exemplo, Rick versus Palmer. Não posso beneficiar da minha própria torpeza, ou seja, não posso matar o avô para ficar com a herança. Peso 100, mas no uso capião, pode. Claro, senão não haveria uso capião, eu tenho que me apropriar do outro. Quer dizer, veja como os princípios têm dimensões de pesos, mas atenção, isso não significa ponderação. Balancing, que é lá do working, por exemplo, é diferente da Abwägung, que é a ponderação em Alex, que são coisas diferentes. Isso é uma outra aula, essa é outra discussão, porque a ponderação acaba ingressando num terreno perigoso, que é da escolha. Porque esse princípio e o outro e não outros, e aí o juiz acaba escolhendo. E aí é um problema, porque a ponderação no Brasil, veja,
quando eu faço a crítica à ponderação, eu faço muito mais do modo como ela é aplicada no Brasil. E por isso que a ponderação, por exemplo, ela não pode ser aplicada em regras. Se eu pegar a Alex, eu posso fazer ponderação de princípios, mas não de regras. Só que o novo Código de Processo Civil, no artigo 482, parágrafo 2º, 489, parágrafo 2º, diz que o juiz fará ponderação de normas. Tem uma armadilha aí. Normas são regras e princípios. Significa que o Código, então, está admitindo que o juiz faça ponderação de regras? Mas se ele faz ponderação de regras, ele escolhe uma delas. Se ele escolhe uma delas, ele pode dizer que uma não vale, a outra vale? Mas ele não pode fazer isso porque, para isso, ele teria que usar os critérios de antinomia, mas aí não precisaria da ponderação, ou a jurisdição constitucional, dizer que ela é inconstitucional, aquela regra. Mas aí ele não precisaria da ponderação, está entendendo? Então, por isso que o parágrafo 2º acaba criando uma armadilha no sistema, quando ele diz que o juiz fará ponderação de normas. É esse termo norma que criou o maior problema no artigo 489, parágrafo 2º. Para mim, ele é inconstitucional por isso. E tu perguntavas sobre o artigo, falavas... Não, outro que você perguntou, sobre o livre convencimento. Isso, o 371, o artigo 131 do atual Código diz que o juiz terá livre convencimento, motivado, né? Isso. E o artigo 371 agora simplesmente é convencimento. Quer dizer, tirou a palavra livre e não se fala em motivado, porque o 489 fala em fundamentação. Então, o que muda aí? Muda muito, porque que o Código fez uma opção, e a emenda foi minha, com a relatoria da Câmara, e foi aceito pela comissão, pelo Fred Didier e tantos outros que estavam naquela comissão, aceitaram a minha sugestão de tirada do livre. Aliás, a palavra livre foi tirada de vários dispositivos. Porque a democracia significa que você decide com base numa estrutura, com base no direito, né, cujo conceito está aí no livro, em tantas colunas do Conjur que eu já fiz, e não com base, por exemplo, no livre, porque o livre acaba criando um problema, porque quando se diz que eu tenho livre convencimento, mas aí eu digo, mas ele é motivado, não adianta eu motivar se ele é livre. E vejam, lá no processo penal, as pessoas ficam dizendo, mas a livre apreciação da prova, ela superou aquele sistema de provas taxadas, enfim. Mas não é disso que trata. O grande problema da livre apreciação da prova no processo penal e livre convencimento no processo civil é o problema exatamente da democracia e do modo de decidir. Quanto mais controle eu tenho sobre as atividades de aplicação, mais possibilidades eu tenho de aplicar o direito para todos. E eu não depender, por mais bom que seja o juiz. Veja, toda a minha teoria, tudo que eu escrevo, ela é um reforço à jurisdição constitucional. Eu considero a jurisdição constitucional, no meu livro de jurisdição constitucional e decisão jurídica, ele é uma espécie de ode à jurisdição constitucional, um elogio à jurisdição. Tanto é que eu chego a dizer, na 4ª capa do livro Que é Isto Decido Conforme Minha Consciência, de que é tão importante a jurisdição constitucional feita por juízes e tribunais, que se houvesse uma grande reforma constitucional no Brasil, e ela fosse solapar direitos, nós, pela jurisdição constitucional, poderíamos, pelo grau de autonomia que tem, os princípios, por exemplo, princípios que são padrões normativos, e não esses princípios que eles inventam todos os dias aí, o problema do panprincipiologismo, nós poderíamos, sim, pela jurisdição constitucional, declarar até inconstitucional muitos dispositivos de reformas constitucionais que viessem a tirar direitos, por exemplo. Então vejo que tudo que eu faço claro, vamos controlar, tanto é que o 489, que eu ajudei a fazer no Código de Processo Civil, ele é uma exigência muito detalhada da decisão.
que gera um certo desconforto. Mas isso já está na Constituição alemã, por exemplo, há muito tempo, de que o juiz tem que enfrentar todos os argumentos, etc. Claro que no andar da carruagem nós vamos nos organizando. Eu acho que eu não posso dar resposta antes das perguntas. Nós vamos saber se o código vai funcionar ou não a partir de sua aplicação aos casos concretos. Claro. O senhor pode nos explicar um pouco sobre a hermeneuta da ilha dos peixes de cabeça cortada? Sim, nesse livro aqui, que eu vou mostrar para a câmera, para os meninos aí, os alunos, etc., é um livro que eu publiquei no ano passado, agora já está na segunda edição, que chama Lições de Crítica Hermenêutica do Direito. E nele eu explico uma coisa que é muito útil, porque eu fiz uma experiência com os meus assessores, quando eu era membro do Ministério Público, procurador de Justiça, e eu conto essa experiência no início, que acaba redundando nessa experiência. Um hermeneuta chega numa ilha, e lá na ilha ele fica perplexo com as pessoas que cortam a cabeça do peixe e o rabo do peixe e colocam na panela. E ele fica impressionado porque há falta de peixes, há falta de comida e eles atiram fora a cabeça e o rabo. E aí ele vai perguntar e eles dizem: é praxe na ilha fazer assim. Nós sempre fazemos assim. Veja, ele tem vários caminhos. Ele pode dizer: você é um idiota, porque você está tirando fora a cabeça e o rabo e está faltando comida. As panelas são grandes, etc. E você teria espaço para fritar. Ou trazer um expert, que é, por exemplo, um nutricionista. Pô, você está perdendo tantas calorias, etc. O senso comum é tão forte que provavelmente essa argumentação não funcionaria. Qual é o caminho do hermeneuta? Por isso que ele é um hermeneuta. Ele vai, e aí vem o conceito do método hermenêutico, ele vai revolver o chão linguístico em que está assentada essa tradição e vai reconstruir essa história institucional e vai ver por que isso é assim. Ele vai até achar a primeira mulher da ilha, a mulher mais velha da ilha. E a mulher mais velha da ilha diz: isso é muito antigo, porque minha mãe me contou que no início os peixes eram abundantes e enormes e as panelas eram pequenas. Cortávamos fora a cabeça e o rabo, porque primeiro eles não cabiam na panela, segundo sobrava peixes. E esses idiotas até hoje continuam, agora falta peixes, as panelas são grandes e eles mesmo assim cortam fora o peixe. O hermeneuta pega essa senhora e vai discutir por quê? Porque ele vai mostrar que o fenômeno que eles viam devidamente descascado pelas capas de sentido vai ser outro fenômeno. É o único modo de fazer com que eles mudem de ideia. Ou seja, o hermeneuta foi encontrar a resposta adequada, vamos brincar, à Constituição da ilha para dizer: vocês estão equivocados. É nesse sentido. A gente chama isso de palimpsesto. Procure essa palavra. Palimpsesto é uma palavra quase autorreferente. O que é palimpsesto? Palimpsesto é uma pintura em couro de antigamente e que for pintando em cima. Hoje você pega uma pintura dessas, você raspa e encontra uma debaixo, você raspa e encontra outra, raspa e encontra outra, raspa e encontra outra, até achar a primeira pintura. A gente poderia chamar isso de que a hermenêutica faz desleituras, ela deslê, e ao desler ela vai tirando as camadas como um palimpsesto até chegar no fenômeno. No livro eu conto como eu resolvi um caso concreto do sentido de escalada do furto qualificado. E eu conto isso no livro, não tenho tempo para contar aqui, mas é muito interessante a leitura aí disso aí, desse fenômeno. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco do que a gente falou anteriormente sobre os limites não sei se é exatamente da hermenêutica, mas tanto que nós comentamos dos livros esquematizados, se poderiam ou não ser usados, se é bom ou não, das teorias puras. Olha,
Eu penso assim, o direito é um fenômeno complexo e que nós temos que nos esforçar ao máximo de tentar explicá-lo de um modo compreensível. Mas nós temos limites, obviamente. O Einstein foi contar sua teoria da relatividade para um grande público e ninguém entendeu nada, e ele contou de novo, na quinta vez, finalmente alguém entendeu. Só que ele disse, lamentavelmente, o que você entendeu já não era a minha teoria, porque eu ultrapassei o limite máximo que eu tinha para simplificar esse fenômeno. Então, no direito, eu tenho sim a obrigação de socializar, eu tenho a obrigação de urbanizar, digamos assim, aqueles conceitos, os mais sofisticados. Mas eu tenho um limite porque eles podem desaparecer no meio da simplificação. Então é muito difícil dizer qual é o limite, né? Acho que o limite está muito mais na percepção do aluno, enfim, do operador que lida com isso, de como ele recebe, está muito mais nele do que no emissor, né? Nesse sentido, esses limites ser postos. Tudo é válido de algum modo. A questão é saber se a gente, como na música, não dá para dizer que, por mais que as pessoas gostem, por exemplo, do funk, ele tenha a qualidade, por exemplo, dessa metáfora, de uma sinfonia do Beethoven. É música. Mas aí nós entramos num terreno muito mais da possibilidade de recepção, né, desse fenômeno. E aí vamos ver o conceito. Assim, a pergunta que eu queria fazer antes, Paulo, o pessoal mais entrando nessa parte desses livros esquematizados, seria assim, professor, como o aluno, no caso, consegue escapar um pouco desse sistema esquematizado para tentar chegar mais próximo da teoria pura, assim, dentro da universidade, que ele consiga entender de uma forma mais clara, assim, porque eu acho que se ele for para a teoria pura demais, ele vai ficar um pouco... Sim, você quer dizer, você está fazendo uma contraposição, quer dizer, não facilitar, você está usando esquematização no sentido de facilitação. Exatamente. E do outro lado, uma teorização efetiva, em demasia. De novo, o problema do equilíbrio, né? De novo, o problema do equilíbrio. Nem uma sofisticação no grau mais elevado da abstração, de tentar entender, por exemplo, a fenomenologia do espírito do Hegel, que é uma questão complexa, mas também não pensar que com Caio e Tício você resolve todos os problemas do direito com exemplos do Caio Tício e Mévio. O meio termo é tentar, por exemplo, acho que seminários como vocês estão fazendo é o grande caminho para tentar fazer com que você pode até não utilizar muitas das coisas no teu sentido assim de resolver problemas, mas ele está com você já, porque no momento em que você absorve um conhecimento mais sofisticado, o mundo se torna mais compreensível. Ou seja, não há casos fáceis e difíceis, existem casos não compreendidos. Porque depois que você compreendeu, ele disse, mas era tão simples, faça esse teste. Um texto é difícil até você compreendê-lo. Quando você o compreendeu, ele é fácil. Mas então, ele era fácil ou difícil? O que é um fenômeno? O fenômeno era fácil ou difícil? Depende da compreensão. Você tem que compreender. Se você não compreender, ele vai se tornar difícil. Sempre. Ou até absolutamente incompreensível. Mas como você disse, eu tenho que ler 10 vezes para entender o texto. Claro. Se é necessário para chegar à compreensão dele completamente. E por que o direito não pode exigir isso? O direito é tão importante quanto as outras ciências. Ele pode exigir, ele pode fazer com que você leia 10 vezes um texto, 12 vezes, 15 vezes um texto, até você entendê-lo. Vai ser cansativo, é dolorido, né? Não existe intelectual bronzeado, né? Evidentemente. Né? Não é possível que você queira ser um estudante de direito e ao mesmo tempo fazer gandaia até as 4 da manhã, 5 da manhã e no dia seguinte responder prova de cruzinho.
Você é que tem que fazer o seu papel, por isso que a metáfora do que não há intelectual bronzeado significa uma opção que você faz. A opção do estudo, é dolorido, é a dor, e você tem que lidar com essa angústia, né? E ter angústia é fundamental. A minha intenção não é ensinar para os meus alunos, minha intenção, eu não pretendo ensinar as coisas, eu só quero que os alunos tenham a percepção daquilo que eles ainda não sabem. Quando eles se dão conta que tem um buraco, aí eles vão correr atrás. E é isso que eu quero sempre. Cavar esse buraco, um gap, aí ele sai correndo atrás. E aí é sucesso. O professor tem sucesso quando ele abre esse buraco. O aluno quer correr atrás. Porque eu preciso saber disso, eu fiquei curioso. Esse é o primeiro passo. O resto vem depois. Então, aproveitando o motor do Debutinho também, professor, então seria essa uma forma do aluno, em vez de ficar só preso naquele mundo da universidade, tentar, mesmo lá dentro da graduação, chegar um pouquinho mais adiante, mais fora. Não só o que o professor ensina na classe de aula, mas ele expandir mais isso. Claro, hoje as redes sociais, o Google pode ser bom ou pode ser ruim. O Google é uma ferramenta, como um revólver, ele mata ou em legítima defesa ou assassina, ele salva também. O Google é bom e é ruim, Jurandir. Essa é a questão. Hoje, por exemplo, eu acho que as faculdades, durante a tramitação do Código de Processo Civil, já deviam estar estudando os projetos, as faculdades têm que fazer sugestões, tudo isso. Eu penso que trazer os grandes casos práticos para dentro da universidade, eu sou muito a favor. Eu, na pós-graduação, também discuto grandes casos jurídicos, os alunos saberem como lidar com isso, mas, claro, sempre com o pano de fundo, por exemplo, como o hermeneuta na ilha dos peixes da cabeça cortada e do rabo cortado. Ele tem que procurar a velha. Então, o lema é procurar a velhinha. Onde está a velhinha? E perguntar para ela. E aí ela pode mostrar aquilo que estava absolutamente escondido, que estava na primeira camada do palimpsesto. E você é o raspador. Vai raspando, de repente, está aí. Aí você vê, bom, mas não era aquela pintura, agora é essa. Bom, essa era a pintura. Seria procurar a natureza. Pode chamar como você quiser, a gente pode chamar de essência, pode chamar como quiser. A gente na hermenêutica vai dizer assim, vamos deixar que o fenômeno apareça, ele se manifeste, que ele se dê, deixa que ele apareça. Nesse caso, como incentivar, pesquisa. Pesquisa, research, vai atrás, pesquise, porque não estou dizendo que o sujeito deve ser um autodidata, mas as faculdades têm algo para fazer, elas não podem abranger tudo. A faculdade é como o direito não abrange todas as hipóteses de aplicação de antemão. A realidade é mais forte. Então, assim como a lei não abrange todas as possibilidades de aplicação, sempre surgem fatos novos, a faculdade também tem um programa e que não abrange tudo. Nem poderia. Seria uma faculdade para 10 anos. Aí entra o papel do estudante. Duas perguntas aqui. Rememorasse do nosso grupo verdades apodíticas e a questão da linde. Assim, verdades apodíticas são verdades autoevidentes, né? Que nós não lidamos hoje com enunciados ou verdades autoevidentes, essencialistas, etc., que são de paradigmas ultrapassados. A gente vai lidar com verdades hermenêuticas, não quer dizer que se possa dizer que a verdade é relativa. Não, se é verdade, não pode ser relativa. Mas isso, não vou discutir agora isso, apenas dizer que apodítico seria esse